Você já teve um projeto finalizado porque o dinheiro acabou repentinamente? Já tentou usar a técnica do valor agregado? Achou complicado? É sobre isso que vou te falar nesse vídeo. Vou mostrar como o valor agregado é simples de usar e pode ajudar a reduzir riscos nos projetos, identificando tendências e antecipando problemas. Eu sou Rogério Valério. Dois grandes desafios dos gerentes de projetos são resolver problemas de atrasos nos prazos e estouros no orçamento. Você concorda? E essas situações aparecem normalmente quando não há mais nada o que fazer. Agora, pense comigo, como o projeto chega num ponto desses? Os recursos acabam repentinamente e o projeto é finalizado sem conseguir realizar as entregas. Um grande fracasso. Provavelmente o gerente não fez o acompanhamento, não houve controle. Ou, se fez, obteve informações insuficientes ou incorretas. O gerente pode ter usado um método muito simples para medir e analisar o desempenho, como o percentual planejado versus o realizado do projeto como um todo. Por exemplo, se estava planejado o projeto avançar 10% em um determinado período e o projeto avançou 11%, uma conclusão simples é que está tudo correndo bem. O projeto andou mais que o previsto. E esta pode não ser a situação real do projeto em termos de prazos e custos. O que melhora com a técnica do valor agregado é que podemos comparar a quantidade de trabalho que foi realmente entregue pelo projeto com a que estava planejada entregar até uma determinada data. Em mais de 30 anos gerenciando projetos e ministrando treinamentos, notei que proporcionalmente o valor agregado ainda é pouco usado pelos gerentes. Muitos dizem que a técnica é difícil de usar, é complexa, com muitas siglas e fórmulas e que não entendem bem os seus benefícios. No meu ponto de vista, generalizando, o verdadeiro problema é que os projetos não são planejados adequadamente e alguns nem são planejados. E isso impede o uso correto da técnica. Se não temos a referência, a linha de base, ao medir o desempenho não temos com o que comparar. Os projetos que você conhece têm um bom planejamento? Você concorda que o planejamento é fundamental para possibilitar o sucesso na execução do projeto? Tudo começa com um planejamento bem feito, materializado no cronograma. O gerente deve identificar e detalhar o escopo, criar a EAP detalhando até os pacotes de trabalho, entender os riscos que estão envolvidos, identificar as atividades, estimar o esforço, alocar recursos e, por fim, calcular o orçamento. Isso para cada pacote de trabalho. Ou seja, o gerente precisa definir a linha de base de custos e prazos e validar com a equipe e com o cliente. Além disso, tem mais um fator importante para o valor agregado funcionar bem, um monitoramento bem executado. Mas se queremos ser realmente gerentes de projetos, estarmos no controle, planejar e monitorar é o básico, o mínimo para gerenciar um projeto, certo? Eu penso que o gerente deve elaborar o melhor planejamento possível, independente se a empresa exige ou não. Qualquer coisa menos que isso até pode funcionar eventualmente, mas não é gerenciamento de projetos. Calculamos o valor agregado como o percentual realizado das atividades multiplicado pelo valor planejado para elas. Então é necessário definir as regras desse percentual. Eu gosto de usar em meus projetos, para tarefas não iniciadas, 0%. Iniciadas 50% e finalizadas 100%. Mas cada gerente deve escolher aquilo que for mais adequado ao seu tipo de projeto. O importante é manter um padrão. Vamos entender rapidamente alguns conceitos básicos. O que é a técnica do valor agregado? É um método de avaliação de desempenho do projeto que compara o que foi obtido com o que foi gasto, examinando as variáveis tempo e custo associadas, usando uma só unidade, o custo. O detalhe importante aqui é que a unidade comum para medir o desempenho do projeto em termos de escopo, tempo e custo é única, o dinheiro. E para que serve a técnica do valor agregado? Ela serve para coletar e interpretar os dados disponíveis no projeto e gerar informações que respondem questões presentes e futuras,
Por exemplo, perguntas no presente que normalmente são feitas: como está o desempenho do projeto? Estamos atrasados ou adiantados no prazo? Estamos acima ou abaixo do custo? E temos perguntas no futuro: quanto custará o trabalho restante do projeto? Quando o projeto terminará baseado no desempenho atual? Quanto será o custo total final, com base no desempenho atual? Fique atento que ao final do exemplo vou mostrar algumas observações muito importantes sobre a análise dos resultados. Nosso objetivo aqui é entender a técnica e seus benefícios. Por isso vamos trabalhar de modo bem simples, com uma planilha do Excel. Então vamos começar o exemplo citando a situação do projeto. Sabendo que o orçamento total planejado do projeto é de R$ 262 mil, o gerente deve analisar o desempenho e elaborar o relatório de acompanhamento. O projeto completou 6 meses e teve os dados de cada pacote de trabalho atualizados e colhidos. Note as colunas que estamos usando: pacote de trabalho, valor orçado para o pacote, valor orçado para o pacote ao final de 6 meses, percentual de progresso físico até o momento, custo real e valor agregado, que é uma coluna calculada. Então vamos entender de onde sai cada uma dessas colunas. A coluna orçamento é a linha de base, o valor que o gerente planejou para o pacote de trabalho. A coluna valor planejado para os 6 meses também sai da linha de base. É o valor que o gerente planejou para o pacote de trabalho até os 6 meses. A coluna percentual de progresso físico real é o andamento das atividades do pacote de trabalho. Aqui podemos ser atividades concluídas ou parcialmente concluídas. Falamos disso agora há pouco, lembra? Os percentuais. A coluna custo real é o que custou de verdade o pacote de trabalho até os 6 meses. Algumas vezes esse valor vem de um departamento que controla o centro de custos do projeto. Outras vezes esse controle de desembolso fica na mão do próprio gerente. Por último, a coluna valor agregado é calculada multiplicando a coluna orçamento pela coluna percentual físico de conclusão. Tudo bastante simples até agora, ok? Agora temos as 3 medidas básicas: o valor planejado, o custo real e o valor agregado. O valor planejado é o que deveria ter sido entregue até o momento de acordo com a linha de base. Aqui no exemplo, o valor planejado é de R$ 115 mil. O custo real é quanto foi gasto no projeto até agora. Aqui no exemplo, o custo real até agora é de R$ 127 mil. E o valor agregado é a soma dos valores orçados para todas as atividades já finalizadas, mais as parcialmente finalizadas, que aqui no exemplo dá um total de R$ 119 mil. Outra informação que temos é o orçamento no término, que representa o total do valor planejado para todo o projeto, a linha de base. Aqui no exemplo, R$ 262 mil. Vamos aplicar as fórmulas para obtermos as medidas de progresso, que respondem às perguntas do presente. As medidas de progresso podem ser calculadas de 2 formas: como medidas de variações e como indicadores, percentuais. Normalmente eu utilizo os indicadores. Eles já respondem o que precisamos para entender o cenário atual e elaborar o relatório. As medidas de progresso, como índices de desempenho, são as seguintes: índice de desempenho de prazo, que é calculado dividindo o valor agregado pelo valor planejado, e responde a seguinte pergunta: qual é a eficiência do uso do tempo pela equipe do projeto? No exemplo, temos o valor agregado de 119 mil dividido pelo valor planejado de 115 mil. O resultado da divisão é 1,03. Como análise desse resultado, temos 3 situações. Se o resultado for maior que 1, estamos fazendo mais que o previsto. Se for igual a 1, estamos fazendo exatamente o previsto. Mas se for menor que 1, estamos fazendo menos que o previsto. Então, no nosso exemplo, o projeto está fazendo mais que o previsto. Indica um adiantamento no prazo do projeto em relação ao planejado. O outro índice, o índice de desempenho de custos, é calculado dividindo o valor agregado pelo custo real e responde a seguinte pergunta: qual é a eficiência do uso do dinheiro?
quantos reais ou centavos são realmente agregados para cada real investido. Em nosso exemplo, o valor agregado de 119 mil é dividido pelo custo real de 127. O valor resultante é 0,94. Novamente, podemos analisar a situação de 3 formas. Se o resultado for maior que 1, estamos gastando menos que o previsto. Se o resultado for igual a 1, estamos gastando exatamente o previsto. Mas se for menor que 1, estamos gastando mais que o previsto. Então, no exemplo, o projeto está gastando mais que o previsto. Isso indica um aumento no custo do projeto em relação ao que foi planejado. É importante que você faça essas contas comigo, com caneta e papel. Ou até mesmo criando uma planilha no Excel igual a essa. A prática é que vai fazer você se familiarizar com o método e nada melhor que fazer as contas na mão para fixar bem e dominar a técnica. Depois você vai entender o que a ferramenta de gestão de projetos está calculando para você. O gerente aqui já pode ficar de olho nos índices, que já começam a mostrar distorções de prazo e de custo. Simples e fácil, não é mesmo? Avaliando o nosso exemplo, temos o índice de desempenho de prazo de 1,03, significa que o projeto está adiantado. O índice de desempenho de custo de 0,94 indica que o projeto está gastando acima do orçado. Isso significa que a cada real gasto, estamos aproveitando somente 94 centavos. Quer saber mais sobre gerenciamento de projetos? Te convido a participar do workshop Segredos da Gestão de Projetos, um evento 100% grátis. Você não paga nada para participar. Totalmente online, em vídeos, no qual você pode interagir com sugestões, dúvidas e problemas reais de seus projetos. Nesse evento eu mostro como você pode mudar de nível em sua carreira quase que imediatamente, como você pode se transformar em um gerente de projetos de muito sucesso, aprendendo de modo fácil a usar técnicas simples e muito eficazes, técnicas que vão muito além da capacitação formal em gestão de projetos. Esse evento vai fazer você mudar a forma de pensar sobre os projetos, eu te garanto. Você pode visitar o meu site? Lá você vai encontrar mais informações, rogeriovalerio.com.br. Obrigado pela atenção, espero você no próximo vídeo.